Eu já ouvi incontáveis vezes pessoas afirmarem que a religião é um braço do Estado, funcionando como um apoio, como um ente que tem por objetivo reforçar o poder estatal e seu controle sobre a sociedade, doutrinando os indivíduos e fazendo-os aceitar o domínio dos políticos. Louva-se muito, nesse sentido, a chamada separação entre Igreja e Estado, sobre a qual eu falarei em outra oportunidade com mais calma. Afirma-se quase como senso comum que a sociedade muito evoluiu após tal separação. Pois bem, como libertário conservador católico que sou, eu não poderia discordar mais desse tipo de afirmação. E hoje, meu objetivo é justamente expor os motivos pelos quais eu acredito que afirmar que a religião é um braço estatal não só está completamente equivocado, mas também serve para, justamente, fortalecer o discurso estatal típico do establishment. Mas antes de continuar, peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo para ajudar a melhorar o alcance deste canal. E se você quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, você pode se tornar membro do canal contribuindo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Assim, você me ajudará a produzir um conteúdo cada vez melhor e terá acesso adiantado a estes vídeos e também ao nosso canal no Discord. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Instagram, Twitter e Telegram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. E apenas um esclarecimento para evitar possíveis confusões. Eu estou falando aqui, naturalmente, do cristianismo, que é a religião predominante no Ocidente. Em muitos países islâmicos, por exemplo, não há qualquer tipo de separação entre religião e governo estatal. As leis do país são as leis do Islã e apenas isso. Portanto, todos os meus argumentos neste vídeo se referem especialmente ao cristianismo e suas vertentes, bem como aos governos ocidentais que possuam, pelo menos, algum nível de noção democrática. Teocracias e tiranias ditatoriais estão fora dessa minha abordagem. Voltando ao tema deste vídeo. Nós sabemos que a partir, especialmente, do Iluminismo, começaram a aparecer pela Europa correntes de pensamento que pregavam a total separação entre Igreja e Estado. É claro que esse processo de separação entre poder eclesiástico e poder estatal já vinha se aprofundando muito antes, e especialmente após a Reforma Protestante, tal cenário se acentuou ainda mais, uma vez que o esfacelamento da unidade cristã levou, por consequência, a um esfacelamento de sua influência junto às autoridades estatais. No fim das contas, notadamente a partir da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, os estados ocidentais passaram a funcionar desligados da influência das igrejas cristãs. A separação, enfim, estava concretizada. Naturalmente, tal evento é louvado por historiadores, livros didáticos de história e esquerdistas em geral como uma das grandes conquistas da humanidade. E não estou falando aqui especificamente da liberdade religiosa. Afinal de contas, a humanidade realmente não precisava de outra guerra dos 30 anos para aprender que brigar por religião é uma estupidez. Estou falando da saída dos religiosos do cenário governamental, fazendo com que este se resumisse apenas aos poderes seculares estatais, reis, ministros, presidentes e outros tipos de governantes que proliferaram notavelmente a partir de tais eventos. Não há o que se dizer em relação ao tema no que tange ao aspecto libertário. O Estado é um ente antiético e, portanto, qualquer outro ente que esteja aliado ao Estado está agindo de forma antiética. Por outro lado, a liberdade religiosa é uma liberdade fundamental do ser humano. Cada indivíduo deve ser livre para escolher no que crer e se vai crer em algo. Cada pessoa deve ser livre para escolher sua religião e professar sua fé, ou para ter fé sem ter uma religião específica, ou para não ter fé, conforme preferir. Da mesma forma, as religiões são livres para exercer suas práticas, respeitando sua propriedade, e desde que isso não envolva agressão a outras pessoas, por exemplo, sacrifícios humanos e guerra contra infiéis. Isso posto, contudo, precisamos voltar à provocação inicial deste vídeo, que se refere mais a aspectos práticos, ou utilitários, se preferir, do que a aspectos éticos ou libertários. Pois então, a religião é uma ferramenta estatal para controle das massas e da população? Ela serve como um ente de alienação, como um ópio do povo, como dizia Karl Marx? Será que a igreja é uma instituição cujo objetivo maior é ser uma autarquia estatal, com vistas justamente a fortalecer o poder do Estado e limitar as liberdades individuais? Para buscar uma resposta bem fundamentada para essas perguntas,
Iniciemos partindo do pressuposto genérico de que a resposta correta para esses questionamentos é sim. Pois bem, se a religião é mesmo uma ferramenta estatal, precisamos responder a duas perguntas bastante fundamentais. A primeira é: por que os maiores estados do mundo, os países comunistas, longe de ter uma religião oficial e de fomentar alguma igreja, preferiram perseguir duramente a religião? A segunda é: porque desde que se iniciou a tal separação entre igreja e Estado, os governos apenas cresceram, apenas expandiram sua influência e seu domínio sobre a população e se tornaram cada vez mais violentos e cruéis? Afinal de contas, se a religião serve ao Estado, melhor seria cooptá-la e transformá-la num órgão do governo. E se ela serve ao Estado, este deveria ter diminuído quando a religião perdeu sua influência secular, não o contrário. Como vocês devem imaginar, eu sou da opinião de que a religião não é aliada dos Estados. Pelo contrário, ela é um grande inimigo do crescimento do Estado aqui no Ocidente. Em muitos casos, a religião foi perseguida brutalmente pelos poderes estatais, desde a Revolução Francesa, passando pelas diversas revoluções comunistas e também pela Alemanha bigodista, dentre outros eventos menos conhecidos, mas igualmente violentos e deploráveis, inclusive aqui mesmo no Brasil. Mesmo hoje, nós podemos ver esquerdistas se colocando contra manifestações públicas de lideranças religiosas que se posicionam favoráveis a diversas pautas conservadoras, utilizando-se para isso do mesmo velho e batido argumento, a tal separação entre igreja e Estado. O fato é que a história nos demonstra que conforme o poderio político da igreja diminuiu no Ocidente, maior se tornou o poder do Estado. Todos os grandes morticínios de nossa história aconteceram após o fortalecimento dos Estados nacionais. E embora se possa argumentar que uma coisa não tem a ver necessariamente com a outra, o fato é que eu acredito que sim, o afastamento da visão religiosa dos centros de poder removeu destes um importante contrapeso, fazendo com que todo o poder abruptamente se deslocasse para um lado, o lado do Estado, que assumiu para si todo o controle da sociedade. Eu preciso dizer, desde já, que acredito que se separar do poder estatal foi algo muito positivo para a Igreja Católica, e acredito que também o tenha sido para outras religiões. Afinal de contas, as igrejas puderam, aí sim, se dedicar exclusivamente àqueles objetivos para os quais elas foram constituídas, notadamente, salvar a alma dos fiéis. Longe do poder, da riqueza e dos favores daqueles que estão no topo do poder secular, os religiosos puderam se dedicar a ter uma vida mais santa. O fato de termos papas de muito mais qualidade nos últimos séculos, se comparados àqueles pontífices que reinaram, por exemplo, no século X, é uma evidência desta minha afirmação. Contudo, eu acredito que a sociedade como um todo perdeu bastante nessa história, justamente pelo fato de que o Estado passou a acumular para si todo o poder. Pense bem, é sempre melhor termos dois indivíduos dividindo o poder entre si e brigando nos bastidores para aumentar sua influência do que termos todo o poder na mão de um só iluminado, que poderá, à sua própria maneira, governar a tudo e a todos como bem entender. Saindo a igreja do cenário do governo secular, o poder recaiu por inteiro no colo dos governantes seculares, dos quais a maior parte não tem lá muito apreço pelas virtudes cristãs. Mas se este meu argumento é verdadeiro, e se a igreja não é uma ferramenta de controle social em favor do Estado, e se a separação entre religião e Estado foi prejudicial para a sociedade, uma vez que o Estado passou a ser cada vez maior desde então, por que motivos tanta gente ainda acredita que a igreja está a serviço do Estado no controle da população? Por que essa mentira é tão repetida por tantas pessoas como se fosse uma verdade sacramentada, uma realidade gravada na pedra? Bem, eu acredito que isso se deva ao fato de que a lavagem cerebral feita pela educação estatal esquerdista funcionou muito bem. Nós somos bombardeados em toda a nossa vida escolar por afirmações de que a igreja matou milhões de pessoas e de que os papas interferiam no governo dos países e que as brilhantes mentes do iluminismo tiraram o mundo das trevas da Idade Média e outras baboseiras do gênero. Tudo isso, naturalmente, não tem embasamento na realidade. Trata-se apenas de uma série de calúnias contra a Igreja Católica e demais religiões, numa tentativa de justamente enfraquecê-las cada vez mais. Não obstante cada vez mais pessoas repudiem afirmações esquerdistas ensinadas na escola, como a de que o capitalismo é ruim,
que o socialismo é bom, e que Cuba é um paraíso na Terra, e que Che Guevara foi um herói, e de que a Revolução Francesa foi um maravilhoso evento que melhorou a vida dos pobres, e que Zumbi dos Palmares era um líder proto-comunista e tudo mais, o fato é que as pessoas ainda levam a sério as afirmações dos nossos professores de história a respeito de que a igreja era ruim e malvadona, e que bom que o Papai Estado nos livrou dela. Horas, será que os nossos livros de história, cheios de doutrinação marxista, não estariam errados também a respeito desse ponto? Tenha cuidado com os inimigos da igreja, e eu estou falando aqui dos esquerdistas em geral, que só frequentam a missa em época de eleição e que gostam de invadir e depredar igrejas cristãs Brasil afora, e também falo do Estado em si, que sempre viu na religião um grande rival que contrabalanceia o seu poder, dividindo um sentimento de legitimidade que muitas pessoas ainda devoltam a autoridades governamentais. Toda essa gente procura apenas doutrinar a população para que esta esteja cada vez mais à mercê do Estado. E a religião, faço questão de frisar, sempre foi um entrave à tirania, pelo menos aqui no Ocidente. Pare de acreditar nas mentiras dos livros e dos professores de história enviesados, reféns mentais das ideologias de esquerda, que sacrificam a verdade histórica no altar do revisionismo marxista de tudo o que a humanidade vivenciou, analisando todo o tesouro histórico de nossa espécie sob o míope olhar socialista de revolução de classes. Essa gente não tem compromisso com a verdade, com os fatos, com a realidade histórica. Eles querem apenas difundir uma ideologia e, para tanto, são capazes de difamar todos os que se colocam em seu caminho, entre eles, é claro, a Igreja. Não, a religião não é um braço estatal, e a maior prova disso é que logo em seu surgimento, e desde então, o cristianismo foi brutalmente perseguido pelos poderes estatais, que reconheceram neste, desde um princípio, um grande entrave à realização de seu sonho de domínio total sobre os corpos, mentes e corações dos seres humanos.